amigos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. Bom, como no meu último vídeo eu havia mencionado, hoje iniciaremos um estudo do livro Entrevistando Allan Kardec, de Sueli Caldas Schuber. Bom, esse livro ele vem trazendo questionamentos, perguntas feitas por Sueli Caldas Schuber, onde ela seleciona alguns temas e os escritos de Allan Kardec para responder essas questões, né? E o livro inicia falando de Allan Kardec sobre a missão dele, né? Onde Allan Kardec, em um diálogo com seu guia, né? O seu guia espiritual, ele questiona sobre a sua missão, né? Ele quer saber sobre a sua missão e entender um pouco mais. E o espírito, o seu guia, começa a mostrar para ele. E ele se coloca de uma forma muito humilde, porque ele vê o tamanho da obra, mas ele se vê como um pequeno trabalhador, um simples trabalhador. E aí ele se questiona, será que eu vou dar conta, né, dessa obra gigante, dessa missão gigantesca, que é codificar a doutrina dos espíritos? E os espíritos orientam, né, o orientam sobre se pacificar, né, que a sua missão se justificaria com as obras. Então é para que ele fizesse, ele colocasse a mão na massa e fizesse, né? Porque até aquele ponto ele ainda não tinha feito muita coisa. Então era para ele se pacificar e trabalhar, né? E também os espíritos orientaram, porque os espíritos às vezes são os nossos guias, né? Às vezes são firmes. E o seu guia diz que se ele falhasse em sua missão, teria um substituto, alguém o substituiria. E Kardec se mostra, diante dessa missão, Kardec se mostra um espírito de coragem e de determinação, porque diante do tamanho da missão, ele se coloca totalmente submisso à vontade de Deus. E nesse exato momento em que ele toma conhecimento do que seria, do que ele teria que fazer, de todas as coisas que ele teria que abrir mão ou ele teria que enfrentar, ele se põe em oração, né, e pede a Deus a força necessária para cumprir aquela missão, né? E ele também foi orientado sobre as dificuldades, né? Porque todo trabalhador no bem, ele vem enfrentando as perseguições, né? O ódio, a inveja. Nós sabemos disso, né? Porque a luz incomoda, né? E só que Kardec tinha essa noção de que ele teria que enfrentar. E mesmo assim ele foi com coragem e determinação para cumprir essa missão belíssima, né? Só dele diante de todas essas explicações, né, da grandeza da obra, e que ele também, se ele falhasse, teria um substituto, e mesmo assim Kardec, porque seria uma oportunidade, né, dele aproveitar e abrir mão, não, desistir daquela missão, né, já que teria outra pessoa para cumprir aquela atividade, o que os espíritos, a divindade tinha planejado ali. Mas não, Kardec, ele se coloca totalmente submisso à vontade de Deus, submisso à vontade dos espíritos e se entrega por completo, escrevendo, estudando, analisando, organizando os textos e enfrentando também as dificuldades, as perseguições. O que é interessante é que os espíritos, em um texto, né, que está no livro, que eu recomendo também a leitura dessa obra, que os espíritos colocam é que, de acordo com que Kardec fosse trabalhando e mostrando as obras, da mesma forma que as perseguições, as dificuldades viriam, o reconhecimento, por mais que demorasse, né, o reconhecimento também do trabalho chegaria.
E hoje, quando falamos de Allan Kardec, né, nós espíritas falamos de Allan Kardec, ensinamos, né, para as nossas crianças sobre Allan Kardec, como foi um homem de coragem, nós não sabemos, nós nem imaginamos o que foi lá atrás, né, para ele escrever, organizar e enfrentar todas as dificuldades, para hoje nós termos essa belíssima obra da doutrina espírita espalhada aí pelo mundo. Naquela época, que a mentalidade humana era diferente da nossa hoje em dia. Se hoje nós já enfrentamos o preconceito, né, a intolerância, a simplicidade no sentido de não estudar, né, de não saber, de não conhecer, né, e o ataque, imagina Kardec lá atrás. E mesmo assim, Kardec se pôs a serviço do Cristo, a serviço dos Espíritos, para que a obra e a missão fosse feita. E isso mostra a sua grandeza, né? Então, esse diálogo que Kardec tem com seu guia, nesse momento que ele toma conhecimento da sua missão, e diante do conhecimento do que é revelado para ele, ele não desiste, mesmo assim, ele caminha e continua fazendo o seu trabalho, a sua obra, para deixar essa doutrina tão abençoada que nós temos hoje. Então, Allan Kardec foi um ser realmente grande, simples e totalmente humilde e entregue à vontade de Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue com a gente, acompanhando, estudando, e mostraremos mais um pouco sobre a história de Kardec, os escritos dos espíritos, os escritos de Kardec e o que Sueli Kaldachub organizou para nós. Bom, gostaria de convidar vocês a se inscreverem, a seguirem as nossas redes sociais, Livraria Altos Planos, Canal Espírita Rossano Sobrinho, lá no Instagram. Para você que não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, o botão fica de se inscreva, fica logo abaixo de se inscrever, fica logo abaixo no botãozinho vermelho, basta clicar, ativar os sininhos para as notificações, para que você receba todas as notificações dos novos vídeos que publicamos aqui no canal. Compartilhe os nossos trabalhos, os nossos vídeos, as nossas postagens, comente, nos ajude nessa divulgação do bem, para que o nosso canal cresça, as nossas redes sociais cresçam e nós possamos divulgar cada vez mais esse trabalho que nós amamos tanto fazer. Um beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo.